sabe? Esse é literalmente o melhor desenho que eu já vi na minha vida e o jeito que eu fiz ele foi completamente fora da casinha. Tudo começou num dia normal em que eu estava entediado e simplesmente decidi desenhar no meu celular, como sempre. E a minha ideia era desenhar uma das minhas OCs, o Loomis. Ele já apareceu aqui no canal nesse vídeo sobre concept art e já apareceu no Instagram nessa arte aqui. Ok, eu já devo ter falado um pouco sobre o meu processo e até com um pouco mais de pressa, mas como esse é um vídeo longo, eu vou ser um pouco mais lento. O meu processo geralmente começa com um rascunho mais solto, em que eu faço simplesmente uma parada mais gestual. E aí, depois disso, eu começo a elaborar algo mais concreto, sabe? Eu começo a trabalhar mais nas formas, na silhueta, e depois disso eu trabalho com detalhes mais específicos, e quando eu já entro nessa parte, eu já entro antes de fazer a line art, sabe? É tipo um pré-line art. E aí depois desse pré-line art tem de fato a line art, que eu trabalho a arte finalização como um todo, sabe? Beleza, falando assim, você entende que é um processo que tem uma série de passos que você deve seguir, tipo uma receita de bolo, e só assim você vai conseguir esse bolo. Aí eu fiz isso, à risca, certo? Não. Bem, a situação é que quando eu comecei eu tava querendo me divertir, e aí eu pensei que eu queria fazer algo parecido com o que a Sebenique faz nas artes dela, que quando ela renderiza, ela faz tudo em uma camada só, como se fosse uma espécie de pintura tradicional, em que você só pinta por cima. Resumindo, eu tive que fazer tudo numa camada só. E outro diferencial dessa arte aqui é que eu queria fazer o soft shading, diferente do que eu já tinha feito com as outras, que era só cel shading. E aí, eu tive que me forçar a usar aquele pincel de bordas transparentes. Bem, acho que vocês estão cansados desse blá 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 técnico, de todas as técnicas que eu usei para essa arte, então eu vou falar como eu comecei. Eu comecei com gestual bem solto, sempre rascunhando, parecendo um rabisco. E a partir daí eu comecei a construir. Como eu tava só em uma camada, eu comecei a usar as cores com mais força. E aí eu comecei a cobrir umas coisas até definir uma forma muito mais concreta. Foi aí que chegou um momento que eu percebi que a pose do personagem estava muito desconexa com a perspectiva que eu queria fazer. E eu tive que mudar toda a perspectiva. Depois disso, eu já tava começando a construir quais cores eu queria. E eu sempre deixei mais forte esse tom de verde. Por que verde? Porque eu tava afim de pintar em verde. E um detalhe muito importante é que a pele do personagem ela é preta e não tem nada a ver com verde, mas eu acabei pintando de verde porque eu acho que faria mais sentido com a composição geral. Ufa, isso foi rápido demais. Mas sabe o que também é rápido? É você deixar o like e se inscrever no canal. Isso não custa nada. Eba, divulgações. Uhul. E aí você me pergunta, mas Stuff, são isso? Não. Eu já tinha feito todo o rascunho, e por cima do rascunho eu tinha feito a parte final. E tudo isso numa camada só tava muito comprimido e difícil de trabalhar, porque pintar e iluminar é muito difícil pra mim. E toda vez que eu ia acrescentando um detalhe novo, simplesmente eu ficava na dúvida se era a direção certa que se deveria ser tomada. Pra isso, eu tomei a drástica decisão de migrar. E foi aí que eu cheguei no momento em que eu exportei o desenho pro computador, e aí a partir daí eu pude trabalhar com mais liberdade na questão de iluminação. Tudo que eu fiz foi só duplicar a camada que eu tava pintando, e começar a trabalhar com as luzes e com as sombras nela. E foi aí que eu percebi que eu precisava de uma paleta mais bem estabelecida. Eu já tinha uma paleta de cor muito estabelecida, que era o verde, mas eu precisava entender como é que esse verde ia sombrear e ia iluminar, mas de um modo bem simples. Eu tinha imaginado que esse fundo verde chapadão ia ficar muito chato, e aí eu coloquei uma janela. Essa parte eu já tinha feito no Ibis Paint e só precisei exportar pro PC. Aí você pode ver na parte inferior do personagem que tem essa cor mais amarelada, né? Só que ela tá muito acinzentada, mas dado o contexto de cor, ela parece mais forte. E foi mais ou menos essas ideias que eu fui aplicando. Foi muita mistura do que eu já sabia fazer e do que eu tinha visto pessoas fazerem e indicaram de fazer. Então é sempre muito bom que você não fique muito na teoria de, eu vou ver vários tutoriais aqui e eu vou ficar muito mais inteligente. Essa teoria não serve de nada se você não pôr em prática, e muitas das vezes tá lá acumulado só esperando para ser usado. Bem, para concluir, eu vou falar dessa parte que foi um diferencial, que é a cabeça do personagem. O personagem por si só, ele é um elemento de fogo, né? Então a cabeça dele, ele tem essa chama. Só que nessa arte em específico, diferente da outra arte que eu tinha lançado no Instagram, ele tá verde. Verde! E eu pensei assim, cara, se ele tá verde, ele tem essa textura mais gosmenta. Eu quis trazer esse aspecto. Eu admito que foi um completo improviso da minha parte. Eu não tinha nenhuma ideia de quando eu tava criando esse personagem de fazer ele ser slime com física de fogo. Foi algo que surgiu no processo criativo e acabou dando muito certo. Mas acontece que quando eu ia pintar o fogo, eu não sabia pintar o fogo. E foi aí que eu busquei referência de fato, né? Eu busquei como é que eu poderia fazer fogos, só que verde, né? Aliás, isso abre margem para trazer tutoriais de como desenhar elementos, como água, fogo, terra e etc. Eu já tinha essa ideia de que, tem essas partes mais claras, que é onde tá mais quente, e tem essas partes mais escuras, que é onde tá mais frio. E aí eu tentei aplicar isso na primeira vez, não funcionou. E aí eu tive que apelar para as pesquisas, né? E aí eu vi que geralmente o núcleo, né, da chama, ele é mais quente, então ele vai ser mais claro. E quando mais claro, a gente vai ter um desvio maior na cor. Então de verde, ele vai pro amarelo. No modo geral, o amarelo é muito mais claro no preto e branco do que o verde e do que o vermelho.
Por isso que quando a gente tem um fogo vermelho, ele fica amarelo quando ele tá mais claro. Ok. Conclusões finais. Essa arte foi muito massa, eu gostei de fazer. Foi muito divertido de fazer. Muito obrigado por tudo. Esse foi mais um Pinta Quinta. Até a próxima. Ah, eu esqueci que essa parte do vídeo em que eu me promovo. Então se você chegou até aqui, você é de verdade um inscrito fiel. Você não é inscrito ainda? Então arregaça esse botão de inscrever-se e clica nesse botão de gostei e ative o sininho para mais notificações. Ah, já que você tá no final do vídeo, segredinho exclusivo para quem terminou esse vídeo,